Galera, esse momento chegou. Finalmente. Ai, meu coração. Eu não sei nem por onde começar a falar dessa série incrível. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Pode se inscrever aí embaixo pra você fazer parte da nossa família, ativar o sininho. E lembrando todo mundo de deixar o like, por favor, porque é uma forma de vocês me ajudarem de graça. E se você quiser me seguir lá no Instagram, eu posto fotos de looks inspirados em personagem, wallpapers, templates, enfim, pode me seguir lá também. Lembrando que esse vídeo tem um início sem spoilers. Caso você ainda não tenha visto a série, esteja curioso aí pra saber se é boa, se não é boa, você pode, por enquanto, assistindo tranquilo. Quando for começar a dar revelações fortes aí sobre o enredo, sobre o final, discutir um pouco sobre o final, eu vou avisar. Então, por enquanto, pode ir assistindo tranquilo. Também na parte com spoilers, eu vou discutir um pouquinho aí dessa questão de viagem entre universos e no que a escritora se embasou para criar tudo isso, explicar um pouquinho melhor essa parte. Finalmente, depois de meses assistindo essa série, nós estamos aqui para falar de Reeterno. E Reeterno é uma série coreana com distribuição mundial da Netflix. Ela é composta de 16 episódios de 1h15 cada. Sim, se você tá habituado a assistir séries aí ocidentais, talvez você ache um pouco longas, né? Quer dizer, as séries espanholas costumam ser compridas também, mas as séries coreanas costumam ter esse formato. Agora que a Netflix tá entrando na jogada aí, a gente tá tendo alguns doramas, né, que a gente chama essas séries coreanas, com 8 ou 10 episódios, mas a maioria delas são de 16 episódios e a faixa de tempo é normalmente de mais ou menos 1 hora cada episódio. E o Reeterno é uma série de fantasia, drama e romance. Foi escrito pela Kim Eul-suk e ela é roteirista de séries aclamadas como Goblin, como Mr. Sunshine e como Descendants of the Sun. A história abre em 1994, quando o Reino da Coreia sofre uma traição e o irmão do rei, ou meio-irmão do rei, mata ele. O príncipe Ligon sofre uma facada no pescoço, mas ele acaba sobrevivendo. Ele era uma criança de 8 anos na época. O Lilin, que é o irmão traidor, buscava uma flauta que tem poderes mágicos sobrenaturais, e o príncipe Ligon conseguiu sobreviver porque ele teve ajuda de uma pessoa misteriosa que acabou deixando ali na cena um crachá que o Ligon levou com ele pro resto da vida. Aí a gente tem um avanço temporal na série pra 2019 e o Ligon já é o rei da Coreia, né? Ele assumiu o trono desde quando ele era pequenininho, quando o pai dele foi morto, e ele passou todos esses 25 anos desde o ataque pensando em quem seria aquela mulher daquele crachá que ele segurava na mão dele. Por que aquele crachá tinha ido parar na mão dele se o crachá tinha uma emissão de novembro de 2019, que era uma data que estava chegando? Um dia ele vai atrás de uma mulher vestida com um moletom de coelho, que ele acredita ser a dona e da identidade que realmente salvou ele. E ele acaba passando por uma floresta de bambu e ele descobre um portal, e quando ele vê, ele vai parar em outro universo, que daí é a República da Coreia. E aí, finalmente, ele conhece a Tae-yu, que é uma detetive da divisão de crimes violentos em Seul, e por acaso também ela é a figura que estava no crachá que passou a vida inteira com ele. E é sob essa premissa que nós temos uma das fotografias mais lindas que eu já vi numa série e num filme também. E a galera dos efeitos especiais tá de parabéns também, porque as cenas dentro do portal eram filmadas numa praia e, assim, a finalização delas foi sensacional. É uma série tão agradável aos olhos, ela é tão linda, ela é tão mágica. Eu gostaria, sinceramente, que todos os livros de fantasia que eu já li na minha vida tivessem adaptações tão bonitas quanto o Reeterno. No caso, o Reeterno não é uma adaptação, né? Mas eu gostaria que as adaptações fossem tão bem feitas quanto essa série. Gente, sério, não me conformo com aquela parte do portal feito na praia. Eu amo a arte do que é fazer cinema, sério. É uma história extremamente complexa. Eu, como filhote de Dark que sou, amei cada minuto dessa questão aí da confusão que os portais nos trazia, as viagens e tudo mais. Mas eu entendo que muitas pessoas tenham achado a história inicialmente extremamente confusa e tenham deixado de ver o drama no meio do caminho. Isso porque a série faz um estilo de narrativa de primeiro soltar os acontecimentos para depois explicar o porquê deles estarem acontecendo. E falando de produções ocidentais, a Alemanha é um país que costuma fazer produções assim, apresenta primeiro os resultados para depois mostrar os meios que vão justificar os fins. A própria Dark segue essa linha, porque a gente sabe já o que vai acontecer, só que a gente quer saber como que isso vai acontecer, sabe? Como foi o processo para chegar nesse ponto. Os primeiros episódios são muito bem montados, mas inicialmente eles são confusos.
A gente fica sem entender algumas questões, alguns pontos, mas conforme a história avança, ela vai se encaixando e a gente vai entendendo o que tá acontecendo. E também a gente entende por que da história ter sido construída dessa forma. A gente tem na trama um objeto que é como um santo graal, assim, que é essa flauta, e metade tá com o rei e a outra metade tá com o traidor Lee. Nós vamos descobrindo junto com o rei os poderes dela e o que ela pode fazer acontecer. E a série também é uma briga de gato e rato entre os dois para ver quem vai conseguir pegar a parte do outro. E ao mesmo tempo que o rei precisa proteger as pessoas ao redor dele, porque o Lee é uma pessoa extremamente perigosa e ele tem ainda capangas que estão do lado dele. Só que a flauta só tem o seu poder, assim, completo se ela estiver inteira, né? E como cada um tem metade, fica complicado esse rolê. Esse drama marca a volta do Lee Min-ho pras telinhas depois do serviço militar dele. E ele nos entregou uma atuação magistral. Ele é incrível e ele soube compor um personagem extremamente complexo com perfeição. Ele é um rei bondoso que ao mesmo tempo tem muitos traumas, mas ele não podia ter medo de tomar decisões drásticas, porque muitas vezes as questões envolviam condenação à morte de traidores, então ele tinha que equilibrar perfeitamente, assim, esse balanço entre ser bondoso e ser querido pelo seu povo, mas ao mesmo tempo tomar decisões que talvez fossem machucar ele, sim, mas que ele tinha que tomar pelo bem maior do povo. A nossa protagonista foi trazida à vida pela Kim Go-eun e ela também foi extremamente bem interpretada. Ela é muito carismática, autêntica, ela foge daquele estereótipo de mulher de muitos doramas, de ser fofinha ou de ser, assim, elegante, bem vestida e aquela coisa delicada, sabe? Eu consigo ver todas as mulheres criando uma identificação com a Tae-woo. E ela é muito genuína, muito sincera, a gente conseguiu ver que a atriz estava muito à vontade no papel. O elenco inteiro fez um trabalho genuinamente maravilhoso, principalmente por muitos deles terem tido que fazer dois personagens, né? Um na República e outro no Reino, e isso fez com que a gente pudesse ver todo esse talento, né? Porque alguns personagens eram muito diferentes uns dos outros. Mas quem realmente roubou a cena foi o Woo Do-won, com dois papéis brilhantes, extremamente opostos, né? Do sério e fiel Young e do divertido e desastrado Yoon-sup. Toda vez que ele aparecia em tela, eu ficava impressionada tanto pela presença cênica dele, quanto pelo talento em interpretar personagens completamente opostos, sabe? E em algumas cenas, inclusive, contracenando com ele próprio. E assim, cara, ele é sensacional, ele é genial e, diga-se de passagem, também ele é muito bonito. O Kim Kyung-nam nos trouxe um personagem extremamente sofrido, assim, que passou por muitos perrengues, ele só se ferrou a série inteira até o final, não consigo parar de torcer pra ele ter um final feliz. Cada revelação nova a gente via que ele tava passando por mais um perrengue e o personagem é extremamente forte também. O nosso vilão Master também foi um show à parte, né, porque o Lee Jung-jin foi, assim, impecável em termos de atuação, a gente sentia muita raiva do vilão. E eu gostaria até de ter tido um background maior da história dele antes da questão da traição, porque, assim, a gente só sabia que ele tinha aí muito ódio dentro dele, porque ele era meio que um filho bastardo, né, ele era um meio-irmão do rei, só que a gente não tinha, assim, tanto desenvolvimento de personagem nesse ponto. Acho que teria ficado mais incrível ainda se a gente tivesse tido mais questões relacionadas a ele. E uma das coisas mais sensacionais da história é que todos, absolutamente todos os personagens que participaram da série de alguma forma, por menor que fosse a aparição, teve alguma ponta relevante para a história. Inicialmente a gente pode até não perceber, mas caso você reassista a série, você vai ver que, assim, até aquele que parece figurante, ele tem alguma questão importante para trazer para trama. A gente viu aí a história se desenvolver tendo uma intensa luta por poder e tendo tido momentos bem tensos, assim, como, por exemplo, uma investida japonesa contra o Reino da Coreia. Inclusive, essa foi uma questão que levantou aí uma certa polêmica, porque parece que os navios que eles usaram para ser os navios japoneses eram fiéis aos navios que os coreanos usavam hoje, né, na República. Mas, assim, a gente vai deixar passar essa questão um pouquinho, né? Tudo bem, deixa pra lá. E paralelamente à história do traidor e de todas as questões políticas aí que geravam uma tensão, principalmente no Reino da Coreia, né, porque a Tae-woo não tinha, assim, acesso ao governo da República da Coreia, né, então a gente tinha cenas de tensão de governo, mas na questão do reino, né, tinha toda a parte da primeira-ministra também e tudo mais. Mas paralelo a tudo isso, a gente tinha o amor dos dois se desenvolvendo. Eles eram destinados a ficar juntos, mas eles tinham um tempo limitado pra ficar juntos por causa da flauta que tava pela metade. Então, o rei também tava lutando contra o tempo pra conseguir essa outra metade da flauta e pra eles poderem ficar juntos, né?
A série também é recheada de momentos ótimos com humor, como, por exemplo, piadas com o Donald Trump sendo o presidente dos Estados Unidos, sacadas interessantes de diferenças culturais entre a República da Coreia e o Reino da Coreia, e também alguns momentos fofos aí de implicância entre o casal protagonista. Os dois têm bastante química e ela foi aumentando com o passar dos episódios. Tinham coisas bem naturais, assim, que parecia ter sido cacos dos atores. Cacos, não sei se você sabe, mas é quando o ator fala alguma coisa além da sua fala roteirizada, tipo, não necessariamente só fala, também pode ser, o caco pode ser gestual, porque assim, todas as cenas que são feitas, elas são anteriormente ensaiadas, o diretor mostra pros atores como que ele quer que seja, como que vai ser a movimentação de câmera, tipo, eles não soltam assim o ator na cena e seja feliz, sabe? Ele fala, olha só, essa cena aqui, a câmera vai entrar por trás de você, e daí vocês depois vão ter que virar, e quando vocês forem se abraçar, eu quero pegar primeiro tal rosto, então abraça pra esse lado aqui, enfim, o diretor coreografa como que ele quer a cena, então a cena é ensaiada previamente. Quando é cena de luta, tem muitos ensaios. Às vezes você passa um dia inteiro ensaiando uma cena de luta. Mas uma cena normal, ela tem ensaios, né? Bate o texto e tudo mais. E daí grava, daí às vezes não fica bom, né? Tem que gravar de novo. Normalmente, produções são single camera. Aqui no Brasil, as novelas são multicâmera. Mas só que nessas produções internacionais, lá na Coreia também, são single camera. Então tem que gravar de vários ângulos a mesma cena. E assim, por exemplo, uma cena de beijo, a gente vê ela de perto, a gente vê de longe, a gente vê de costas, a gente vê de cima, enfim. Então, assim, tem que gravar a mesma cena muitas vezes. Às vezes uma cena demora mais de um dia pra ser gravada. E isso, assim, qualquer produção no mundo, inclusive séries e filmes aqui no Brasil também. Novela tem um rolê um pouco mais rápido, justamente por ser multicâmera. Então, assim, eu acredito que muitos momentos, assim, fofos entre os dois tenham sido cacos, tanto verbais quanto gestuais, dos próprios atores, porque eles se sentiam muito à vontade um com o outro, assim, em cena, sabe? Tinham momentos, assim, que pareciam que eles eram realmente muito íntimos na vida mesmo. A trilha sonora é linda, eu escrevi o roteiro desse vídeo ouvindo a trilha sonora, e ela entra em momentos muito bons, ela tem uma trilha bem extensa, então ela não é repetitiva. Caso você ainda não tenha visto, é uma série que vale a pena ver. Ela merece ser apreciada, ela merece ser falada, e de verdade eu acho que eu vou sentir falta de ter isso toda semana, assim. E, gente, a abertura é uma das aberturas mais lindas que eu já vi em série, cara. Quando eu for fazer aí um vídeo de top aberturas favoritas, essa abertura com certeza tem que entrar. Enfim, gente, agora nós vamos entrar na nossa parte com spoilers do vídeo, depois de 1000 anos de vídeo, gente, falei muito. Se você ainda não assistiu a série, eu sugiro que você pare o vídeo por aqui, porque ela tem alguns elementos surpresa, assim, que é legal você assistir a série antes de saber os spoilers dela. Mas caso você já tenha visto e quer aí teorizar um pouquinho e quer falar aí de spoilers de momentos incríveis, vamos seguir com o vídeo. Bom, estamos na zona de spoilers, né? Então eu posso falar que eu sabia meio que desde o começo, assim, que tinha que ter um rolê com viagem no tempo também. Eu só tava esperando o momento que isso ia acontecer, na verdade. E a questão de vários universos paralelos e viagem no tempo e tudo mais é extremamente complexa, então eu acredito que a série também se encaixa na questão de ficção científica. A autora fez o uso do paradoxo de Bootstrap para criar situações na trama, assim como em Dark, né? Pra quem assiste Dark, acredito que teve um entendimento dessa série muito mais fácil do que quem nunca teve contato com nada relacionado ao paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap funciona de forma com que objetos podem existir sem eles de fato terem sido criados. Porque quando o objeto é levado de volta no tempo, ele é recebido no presente tempo. Por exemplo, estou levando para 1994 este livro. Então, agora estou em 1994, estou no presente tempo de 1994, estou recebendo esse livro. Então, ele está se tornando o próprio objeto. Ou seja, quando o objeto é levado para o passado e é recebido ali no presente tempo, ele se torna o próprio objeto presente, mesmo tendo sido feito no futuro. No caso, o crachá da Taeil foi levado pro Ligon criança pelo próprio Ligon, sem querer, através do paradoxo de Bootstrap. Por isso que aquele crachá de 2019 estava acontecendo lá nos anos 90, e ele continuou aí com esse crachá pra sempre. Assim, o Ligon sempre foi destinado a conhecer a Taeil. Pelo menos ele sempre foi na versão do universo que existia a traição, né? E por que o Ligon, quando quebrou aí o ciclo da traição, ele conseguia ainda lembrar da Taeil, e ela também, né, lembrava dele, apesar de terem dito que eles não iam mais lembrar um do outro. E teoricamente ele não tinha mais o crachá, né? Então não teria como ele lembrar dela. O nosso querido rei Ligon e o seu fiel escudeiro Yong estavam no passado, então não tinha como eles esquecerem, porque as pessoas dele futuro já existiam e elas estavam no passado. E a Taeil, quando tudo aconteceu, quando o Lilin morreu, ela estava entre o 0
0 e o 1 naquele portal, então é por isso que ela ainda se lembra. E também tem outra questão interessante, eu não sei se vocês se lembram do garoto do ioiô, ele representa uma deidade da flauta, ele transita entre os dois universos. E não só entre os dois universos, né, entre todos os tempos, assim, e sem ter a flauta. E no último episódio ele ainda fala, achei que ia partir. E o ioiô é como se fosse uma simbologia pro universo ali que continua girando. E se tivesse partido, os nossos protagonistas teriam esquecido de tudo. Mas ele pôde ver que as memórias dos dois continuavam intactas, né, ou seja, o fio e o ioiô não se partiu, porque eles estavam destinados a ficarem juntos. A única coisa triste, assim, foi os 10 anos de amizade do Shinji com a Tail, né, que acabou sendo apagado. Mas foi por um bem maior, e no fim das contas ele continua ali amigo e talvez algo mais da Luna, que no fim das contas é uma boa pessoa. E a plantinha floresceu depois do Li Lin ser morto, porque ele era o mal por si só. Então, depois que ele foi morto, as coisas voltaram a florescer. A planta conseguiu nascer porque um novo começo tomou forma. Isso foi tão simbólico e tão puro. Meu Deus, o drama tinha momentos tão fortes e tão intensos que ninguém achava que ia ter um final feliz, né? Tava todo mundo morrendo de medo de ter um final triste. Que coisa mais linda esse último episódio. A gente teve tudo se encaixando e ainda por cima eles aí viajando por diversos momentos do tempo, diversos mundos diferentes. E eu achei isso uma forma muito fofa e muito interessante de proporcionar os encontros deles como casal. E ainda a gente teve aquela cena bem rapidinha deles de mãos dadas, assim, já idosos, né? As mãozinhas velhinhas. E deixando no imaginário do público como que eles ficaram juntos. Se eles passaram o resto da vida tendo esses encontros, assim, de finais de semana viajando pelo mundo. Se no fim das contas a Tail acabou indo pro Reino da Coreia, independente de ter a Luna lá, só fingindo demência e ela casou com ele lá e ela se tornou a rainha do Reino da Coreia. Eu prefiro acreditar nessa segunda teoria, né? Que eles só fingiram demência ali com a aparência parecida com a Luna. A Tail pode cortar o cabelo, não tem problema. Se faz de louca, usa uma maquiagem pra dar uma disfarçada. E, inclusive, eu amei que a Luna teve, né, essa segunda chance de ser criada como irmã da Ko. Foi um acontecimento inesperado que eu achei bem divertido. A Ko na cadeia, mesmo antes de virar a primeira-ministra, e depois a secretária Amor virando a primeira-ministra, gente, tudo pra mim. E a gente ainda teve aquele momento de ouro deles consertando o passado, quando o Li Gon encontra o Shinji quando era criança ainda, e ele salvou de sofrer um acidente, e acabou que o Shinji virou o CEO da empresa do pai dele, assim, todo bonitão lá, de terno, arrasando. Gente, essa mulher pensa em tudo, sério, sem defeitos. Assim, final super fanservice, tô reclamando zero, assim, só, infelizmente, não tivemos um encontro aí do Yusup com o Young, mas tá bom, assim, acontece, né? Alguma coisa tinha que estar mais triste. E depois da cena super engraçada da Tail encontrando o Young, a gente ainda viu que ele ficou com a versão no palácio da Nari. Sério, gente, eu fiquei tão feliz dessa história ter um final feliz, porque ela tinha tudo pra dar errado, mas enfim. Principalmente com aquela questão da flauta partida, né? Que quanto mais eles atravessavam o portal, mais tempo o tempo ficava parado, e o Li Gon também não tinha como controlar o Li Lin, né? Ele não tinha como saber, ele tinha como saber às vezes que tava sendo atravessado, mas ele não tinha como chegar pro cara e falar, tipo, parou, sabe? Era meio desesperador pensar nisso como uma luta contra o tempo. E além disso, o Li Lin tava matando muita gente pra substituir pelas versões do reino, né? Inclusive matou a versão da República da própria primeira-ministra, né? Uma coisa que eles não explicaram detalhadamente, mas que ficou meio implícito, talvez algumas pessoas tenham ficado com dúvida, é por que a Tail e o Shinji não tinham a cicatriz, né? Que coisava com o trovão e tudo mais. A questão é que a versão deles, dos dois mundos, estava viva. É por isso que eles não tinham aquela cicatriz. Todo mundo que tinha aquela cicatriz é porque a sua versão do outro universo tinha morrido. Não é porque os dois são da República, até porque então o Young também teria a cicatriz. A questão é que o Young tem a versão dele Yusup, a Tail tem a versão dela Luna, e o próprio Shinji tem a versão dele, mesmo hospitalizada lá, mas tá vivo. Então, quem não tem a cicatriz é porque tem o seu dupe aí vivo ainda. Não tinha, né, no caso, porque agora com a flauta inteira acabou a cicatriz, galera. Ah, e só uma coisinha, eu amei as versões da Tail em todos os mundos ali que o rei ia entrando. Eu achei interessante que na maioria deles ela tinha profissões ligadas à segurança de pessoas, ela era do exército, ela era policial, ela era piloto, e ela como uma artista famosa foi com um easter egg ali divertido. E o final deles nos anos 60, com roupas tradicionais, também foi tudo pra mim. Enfim, a série de um modo geral, ela teve um caminho um pouco tortuoso em alguns episódios são bem confusos, deu uma desandada na maionese, algumas coisas assim, mas a roteirista conseguiu colocar tudo no lugar, encerrar a série com maestria, é um final lindíssimo e no fim das contas a série teve um desenvolvimento super interessante sim, e é uma série muito bem escrita, produzida, dirigida, interpretada e editada. Eu vou genuinamente sentir falta dessa série, desse elenco, eu vou lembrar com muito carinho deles e de toda essa produção. Eu acredito que eles também, né? Deve ter sido uma jornada muito incrível fazer isso. E é isso aí, um vídeo imenso pra falar de O Rei Eterno, mas... pois é, galera, eu tinha muita coisa pra falar mesmo. E é isso aí, galera.
comentário, comenta aí embaixo qual é o novo drama aí que você vai assistir, algo que vai sair por agora. Quero acompanhar outras coisas, eu vou assistir Mystic Pop-Up Bar e eu tô assistindo outros dramas mais antigos também. Não sei se eu vou trazer vídeo desses mais antigos, talvez em algum momento com listas e tudo mais, mas review deles em si, assim, só se algum, assim, fizer muito impacto na minha vida. Enfim, espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês e até a próxima.